Glória a Deus. Bendito, exaltado, santo é o nome do Senhor. Nós glorificamos e agradecemos, bendizemos e o exaltamos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É tudo em função dele. E ele nos escolheu. Diz a palavra de Deus que ele nos separou, nos escolheu, nos chamou antes da fundação do mundo. Antes mesmo que houvesse dia, diz o texto, eu era. E ninguém há que possa se livrar das minhas mãos. Agindo Deus, quem o impedirá? Diante de um poder deste porte, o que dizer? De alguém que nos amou primeiro, que nos chamou, que nos separou, que nos escolheu e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós que estávamos condenados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele entregou o seu Filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba que nós temos um compromisso de anunciar essa notícia. Perceba que ele nos deixou uma responsabilidade para você e para mim. Não é só no que diz respeito a pastores ou líderes. Pelo contrário, Jucimari, Mole, Lúcia Jatobá, Amanda Silva, Daniane Melo, Samara, Cássia Freitas. Essa responsabilidade é de todos nós, Cristina. Ide por todo mundo. Dilma, pregar o evangelho a toda criatura. Ernestina Alves, anunciando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Esta é a nossa tarefa. Somos realmente convocados, separados, escolhidos, todos gostam dessa parte, mas escolhidos e separados para quê? Para anunciar a boa nova, Bia Pimentel. Que boa nova é essa? É chegado o reino de Deus. Somos escolhidos, isto é fato. Somos chamados, somos separados. Mas não é para ficar deitado na rede bebendo água de coco. Somos escolhidos, Maria Andrade, para anunciar a boa nova. Bruno Oliveira, que boa nova é esta? É chegado o reino de Deus. E nós estamos aqui mais uma vez nesta quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, pelo 1084º dia de ministração de live, para anunciar a boa nova, que é chegado o reino de Deus. E o primeiro passo você pode dar agorinha, compartilhando esta live. Você está vendo aqui no cantinho uma setinha, Keisiane Félix, Maria Joana? Pois é, aqui você dispara as famosíssimas
setinhas do bem, os foguetinhos da bênção. Irene, Deus te abençoe. Dispare bastante, sem moderação, todos os foguetinhos da bênção que você puder, para anunciar a boa nova. Thelma da Cruz, Deus abençoe. Para dizermos que é chegado o reino de Deus. Nilda Reis. Para anunciar, Clarice do Nascimento, Fenice Honorato, é chegado o reino de Deus. Comece a disparar as famosíssimas setinhas do bem ou foguetinhos da bênção, como você preferir chamar, fique à vontade. E vamos alcançar vidas e famílias. Eu demorei um bocadinho para iniciar a transmissão hoje porque deu problema. O notebook resolveu não reconhecer a rede da internet e aí estou sem fundo musical. Mas vamos assim mesmo, porque a boa nova precisa ser anunciada. Que boa nova é esta, Alexandre? É chegado o reino de Deus. O que você e eu temos que fazer, e agora estou fazendo isso por intermédio das redes sociais. Você não precisa às vezes nem sair de casa. Hoje existem várias formas de você anunciar. É chegado o reino de Deus, você pode fazer isso até da sua própria casa. Através das redes sociais, por exemplo. Fabiane Mota. Deus abençoe todos vocês que estão conosco. Mas podemos agora mesmo entender que temos um chamado. Silvana Maximino, bem-vinda. Deus abençoe. Temos uma missão a cumprir. Já ouviram falar que missão dada é missão cumprida? Pois é. Temos uma missão a cumprir e aí eu diria para você, sem medo de errar. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Eu quero tratar hoje sobre um texto muito conhecido lá do Apocalipse. Não arrepia os cabelos não, porque fala em Apocalipse, tem muita gente que quer já sair correndo. Patrícia Salgado, seja bem-vinda, pastora. Deus abençoe. Escute com muita atenção. Maria Neiliane. A palavra é clara. E hoje é dia de nos lembrarmos. Vem cá. É momento de lembranças. Não se assuste. Mas está na hora da gente se lembrar de algumas coisas. Alexandre Lins, bem-vindo, Deus abençoe. Está na hora de nos lembrarmos de algumas coisas. Vanusa Costa, Deus abençoe. Lembrança hoje é importante. Ana Ramalho, Ana Silva, Deus abençoe. Está falhando para mais alguém? A Nilda diz que está falhando a transmissão. Mais alguém com problema de conexão? Ou é só com ela? Selma Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe você. Será que é só com ela? Se for só com você, Nilda, basta que você saia da transmissão e entre novamente, que normalmente a situação se resolve. Agora, se é um problema geral, a gente talvez precise reiniciar. Tá tudo bem? Tá normal, diz a Bruna. Tá tudo bem, Vera? Ok. Parou, continuou. Será que é a minha internet que tá com problema? Tá normal, Selma? Ok. Tá normal para Cássia Freitas também. Então, aqueles que estiverem, 2 pessoas aqui reportaram problema. Vanusa Costa tá normal também. Tá normal para Bia Pimentel. Ok. Então, normal, Vera Figueiredo. Normal, Ana Silva, obrigado pelo feedback. Normal, Lúcia Jatobá, ok. Então, para aqueles que estão enfrentando dificuldade aí de conexão tá boa, Fabiane, ok. Maria Neiliane, normal, Ana Ramalho, ok. Então, a Nilda que enfrentou probleminha e tal,
É só sair e entrar novamente. Tudo bem com a Thelma, com a Amanda, ok. Tá normal, Maria Andrade? Então, beleza, vamos prosseguir. Normal, mole, beleza, obrigado pelo retorno aí de vocês. Hoje, eu quero tratar de um aspecto da palavra de Deus, lá do Apocalipse capítulo 2, um texto muito conhecido que é uma das cartas a uma das igrejas do Apocalipse, uma das igrejas apocalípticas, das 7 igrejas às quais João endereça cartas, essas 7 igrejas chamadas igrejas apocalípticas, as igrejas às quais são destinadas as cartas do apóstolo que estão no início do livro do Apocalipse. Uma delas é a igreja em Éfeso. E eu quero tratar sobre um aspecto, um detalhe, porque a palavra de Deus é rica em detalhes, e é exatamente por meio desses detalhes que Deus fala conosco. Entendamos nós o seguinte: quando João escreve a igreja em Éfeso, ele chama a atenção dessa igreja. E ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Isso é Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 2. Portanto, o Senhor conhece as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Irmã Zefa, bem-vinda, Deus abençoe. Aqui, João está tratando de alguns aspectos que muitos se aproximam da nossa realidade. Conheço as tuas obras, o Senhor conhece as nossas obras. Tanto o nosso trabalho, quanto a nossa perseverança. A nossa permanência, sem nos curvar aos homens maus, aqueles que se dizem apóstolos e não são. Tem perseverança e suportaste provas, ou seja, por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Quantos de nós aqui temos suportado provas por causa do nome dele, sem desmaiar, esmorecer e desanimar? Mas no versículo 4, ele começa colocando os aspectos favoráveis, positivos. Mas no versículo 4, ele traz uma notícia que é especial e preocupante. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E muita gente esquece, mas o que seria esse primeiro amor? Verônica, bem-vinda, Deus abençoe. O que seria esse primeiro amor? Vem comigo que no versículo 5 fica mais fácil de entender, e esse é o ponto central da nossa ministração. Lembra-te, ou seja, tem que trazer a lembrança. A nossa ministração de hoje é sobre lembrança. E eu tomo essa palavra para você e para mim, porque ela é para hoje, é para nós, é para a igreja. Lembra-te de onde caíste. E alguém poderia dizer assim, mas caí? Eu não estou fora, não estou em adultério, não estou em prostituição, eu não estou em nenhum tipo de pecado contra o meu Deus, contra a minha família. Mas espera aí, não é só isso. Lembra-te de onde caíste, arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Aqui entramos num detalhe interessante. Edilândia, Socorro Costa, Deus abençoe. Eu saio do propósito quando abandono as primeiras obras. E quais são as primeiras obras? Todo mundo é notório. Quem é crente há mais tempo, quem serve a Deus há mais tempo, quem frequenta a igreja há mais tempo, quem está no evangelho há mais tempo, sabe muito bem que quando o camarada se converte, ele tem um fogo, ele tem um verdadeiro desespero por falar do evangelho, a boa nova. E de repente isso vai diminuindo. Isso vai esfriando. Ele fala para um, para outro, para outro, para outro, para outro. Começa a ter algumas decepções e vai esmorecendo. E é aí que entra o problema.
quando você e eu deixamos as primeiras obras. Sabe aquela sede de falar do Evangelho? Sabe aquela sede de falar de Jesus? Sabe aquela sede que você... É interessante, quando a pessoa se converte, ela não tem outro assunto que não seja o reino. Mas passa o tempo, isso muda. E o reino começa a ser o último assunto. O camarada que chegou agora, você vai encontrar com ele na padaria, você vai encontrar com ele no shopping, você vai encontrar com ele na academia, você vai encontrar com ele na praia. Ele não tem outro assunto que não seja o reino, porque ele está tão impactado com o que Deus faz na vida dele que ele não tem outro assunto. Francisca Lima, Deus abençoe. Ele não tem outro assunto para dizer. Não, eu preciso te falar, eu preciso te dizer, eu preciso te mostrar o que ele tem feito na minha vida, Terezinha Camilo, Deus abençoe. E de repente isso vai diminuindo, vai encolhendo, vai murchando. Maristela, seja bem-vinda, Deus abençoe, vai sumindo. Elisete Martins, Deus abençoe. É aí que está o problema. Eu deixo as primeiras obras. E aí o que João escreve aqui no Apocalipse? Arrepende e volta aquelas práticas. O que é arrependimento? Dina Barreto, Deus abençoe. Arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança de atitude. Mudança de comportamento, mudança de princípio e de direção. Então, o Espírito Santo quer que nós nos lembremos onde caímos. E aí muita gente fala, esse texto não é para mim, eu não tô mais na cachaça, eu não tô mais na prostituição, eu não tô mais nas drogas, eu não tô mais nos vícios, eu não tô mais nisso, não tô mais naquilo, mas também não tá mais falando do reino, e isso também está errado. O Espírito Santo quer que nos lembremos. Faz uma conta aí bem rapidinha. Não precisa falar para mim, é claro, isso é você e Deus. Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para alguém? Andréa Pereira, Deus abençoe. Silvia Marques. Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para alguém? Nem que seja por uma mensagem de internet. Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para alguém? Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na academia, no shopping, na padaria que você compra o seu pãozinho quentinho todo dia. Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para alguém? Cleiciane, bem-vinda. Então, lembra-te de onde caíste. Arrepende e volta. Arrepende e volta. Porque senão, veja o que ele diz aqui, eu venho contra ti e moverei o teu candeeiro, ou seja, eu vou tirar a luz que brilha na tua vida, caso você não se arrependa. O Espírito Santo nos traz, quando precisamos, lembrança. Eu quero convidar você a se lembrar comigo nessa noite onde caímos. Peraí, que você está dizendo que eu estou caído? Se você não tem anunciado a boa nova. Caiu sim. Isso serve para mim. Serve para todo crente que anda com o bico calado e não anda falando do reino de Deus. Lembra de onde você caiu. Peraí, faz X tempo que eu não falo de Jesus, que eu não dou glória a Deus, que eu não evangelizo, que eu não trago a boa notícia, então eu tenho que me lembrar e me arrepender. Débora Coutinho, Deus abençoe. E o que seria esse arrependimento? Voltar àquela prática antiga. Lembra quando você era mais
recém-chegado ao Evangelho, o assunto era o reino. Qual é o seu assunto hoje quando você está junto com alguém? Qual é o assunto? O assunto é o reino só quando está na igreja? O assunto é o reino só quando está falando no culto? Precisamos que o reino seja o nosso assunto. Lembra-te de onde caíste. Tem muito crente caído achando que está bem de pé. Mas eu não estou dizendo que ele caiu em adultério, eu não estou dizendo que ele caiu na prostituição, eu não estou dizendo isso não. Mas se ele caiu porque abandonou as primeiras obras, caiu. A casa caiu, meu irmão. Flávia Seara, Deus abençoe. E aí, como é que está a tua situação? A casa caiu? A casa caiu? Bom, se a casa caiu, está na hora de colocar de pé de novo. Como é que a gente faz isso? Lembra de onde você caiu. Lembra daquele tempo em que você falava do Evangelho. Lembra daquele tempo onde o teu assunto era o reino. É por isso que está escrito lá em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Leoneide Almeida, Deus abençoe, bem-vinda. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas como é que eu vou buscar o reino? O assunto é o reino. É o reino de manhã, de tarde e de noite. É o reino no café da manhã, no almoço e no jantar. É o reino na escola, é o reino na faculdade, é o reino no trabalho. Tem problema se acharem você meio fanático, não? Não tem nada demais em ser fanático por Jesus e pelo reino. Às vezes eu acho que o crente está com tanto medo de ser chato que ele cai no outro extremo e fala de tudo, menos do reino. Quantas vezes você tem falado para as pessoas o seu testemunho? E quando eu digo isso, eu não estou aqui me referindo ao fato, não. Peraí, vou pregar para você, não é isso não. Conta o que ele fez na sua vida, isso basta. Isso basta. Glócia Jordão, bem-vinda, Deus abençoe. Conta o que ele fez na sua vida, Deise Lemos, bem-vinda, Deus abençoe. Conta o que ele fez na sua casa. Isso basta. Conta o que ele fez no seu casamento. Gestionete, seja bem-vinda, Deus abençoe. Conta o que ele fez na sua saúde. Tem muita gente precisando ouvir que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus salva e leva para o céu. Conta o que ele fez na sua vida. Lembra de onde você caiu? Arrepende e volta. Começa hoje. Senhor, quando você orar, Senhor, coloca no meu caminho pessoas que eu possa contar minha história. Seja um contador de história, mas não a história da carochinha. Não, a história daquilo que Deus fez na sua vida. Tem muita gente insistindo e pedindo, Deus, muda a minha história. Começa a contar o que ele já fez, para que ele complete a obra. Você acha que ele vai completar a obra se você não tem falado nada? Absolutamente nada. Eu não me esqueço daquilo que aconteceu com Herodes. Herodes foi comido por vermes, porque deixou de dar glória a Deus. Atos dos Apóstolos conta que o rei Herodes, vestido com seu traje real, começou a falar e o povo gritava assim, isso é voz de Deus, não é voz de homem. E ele ficou com a glória para ele. E porque ele ficou com a glória para ele, diz a palavra de Deus que ele foi comido por vermes e morreu. Talvez eu e você não sejamos comidos por vermes, mas se ficarmos com a glória para nós, certamente
teremos problemas com Ele. Porque nós temos uma tarefa. Nós temos uma missão. Que tarefa, que missão. Isso não é só para pastor, isso não é só para pregador. É para crente. E crente tem que contar o que Deus fez na vida dele. Crente tem que ser um contador de história, mas não uma história para boi dormir, como diz o outro. História daquilo que Deus fez e faz. Conta o que Ele fez na sua vida. Chega uma pessoa... Sabe o que a maioria das pessoas fazem? E eu sei que a ministração de hoje tem endereço certo. Tem gente me ouvindo aí que a palavra é para a pessoa, tintim por tintim. Presta atenção. Tem gente que escuta alguém reclamar e, em vez de trazer uma palavra edificante, embarca na reclamação. Já viu isso? Você chega ali e alguém está falando, caramba, mas o governo, isso. Aí o crente, em vez de ser diferente, embarca na história. É verdade, esse governo, isso, aquilo. Não é assim que deve ser. Miriam Almeida, bem-vinda, Deus abençoe. O crente tem que dizer, olha, ainda bem que apesar do governo isso que você falou, o meu rei está vivo. E é ele que me sustenta. E aí você conta a sua história. Ele tem me sustentado, ele tem me guardado, ele tem provido, ele tem me abençoado, tem aberto as portas. A pessoa vai olhar e falar, eu quero esse Deus. Porque o governo não está resolvendo, eu quero esse Deus. Aí chega perto de alguém assim, a mulher está reclamando do marido. Ai, o meu marido, isso. Aí a mulher que é crente, está do lado dela, em vez de trazer uma palavra, é verdade. É verdade, o meu marido também isso. Meu Deus. É aí que a mulher que é crente tem que dizer assim, olha, meu marido até certa vez isso ou aquilo, mas hoje Deus mudou a minha história, ou Deus está mudando a minha história, porque Deus também restaura casamento. E se falar da saúde, então? Você chega perto de alguém, a pessoa fala, ai meu Deus, que dor, a minha coluna, o meu ciático, o meu sei lá o quê. Você fala, é verdade, eu também não estou bom, não. Oi, peraí, eu já fui doente, hoje Deus me curou. Eu sei, eu tenho um que é o médico dos médicos. No tempo da pandemia, Maria Peta, Neuma, bem-vindas, Deus abençoe. No tempo da pandemia era desesperador, as pessoas, ai meu Deus, a Covid-19, isso, aquilo. Mas peraí, com Covid e sem Covid, apesar da Covid, o meu Deus me guardou. Olha aí o testemunho da Thelma. Uma casa minha fechada, o botijão de gás ficou aberto, a luz estava acesa, a vizinha avisou e Deus não permitiu que explodisse. Um livramento. Aí você conta essa história, Thelma. Olha, Deus não deixou explodir minha casa. Deus guardou. Por quê? A palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que você ganhou penosamente, se o Senhor não for o seu princípio. É aí que você e eu começamos a dar glória a Deus. E muitas vezes, sabe por que você não é abençoado? Eu já vou concluir, não se preocupe não. A gente fez um combinado que as lives seriam rápidas. Então não se desespere não entre em pânico. Daqui a pouquinho a gente já termina. Mas o que nós precisamos entender é que muitas são as vezes em que nós não somos abençoados.
Socorro Alves, André Luiz, bem-vindos, Deus abençoe. Não somos abençoados porque deixamos de dar glória a Deus. Então arrepende-te. Lembra-te de onde caíste. É interessante que eu estava aqui meditando sobre qual seria o assunto para a nossa ministração de hoje. E o Espírito Santo semeou essa palavra no meu coração. Boa noite, Socorro Alves. Lembrança. Lembrança. Zenilda Lima, bem-vinda, Deus abençoe. É noite de lembrança. É noite de lembrança. Olha aqui o testemunho da Maria Andrade. Na pandemia eu tinha uma loja e veio a ordem de fechamento. Houve 3 acidentes de carro derrubando casas e a minha ficou de pé. Aí você conta essa história, Maria Andrade, para aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Pois é, Thelma, conte a história. Lá foi o anjo, entrou na minha casa e saiu soprando gás para todo lado para não explodir. E eu quero ver o nome de Deus não ser glorificado com esse testemunho. É aí que a gente vai dar glória a Deus. O crente não é para ser aquele camarada que sai gritando glória, glória. Não, ele tem que contar a história. O que falaram assim? Perguntaram para Jesus, onde você mora? E Jesus respondeu, vem ver. Eu vou contar minha história. Você tem que contar a tua história. Você tem que contar a tua história. E sabe o que acontece? Quando você começa a contar a tua história, o nome dele é glorificado. Sim, Maria Andrade, precisamos ser gratos por tantos milagres que ele fez e faz e vai fazer. Mas cuidado, porque se nós nos calamos, nós impedimos que ele continue nos abençoando. É isso mesmo, ele ouve o nosso clamor, Thelma. Clamei ao Senhor com toda a minha força, o agir de Deus foi tremendo e a casa não explodiu, não é mesmo, Thelma? Pois é. Eu não sei se tem algum anjo com especialidade no assopro, mas ele saiu assoprando esse gás para não explodir. Thelma Maria, bem-vinda, Deus abençoe. E agora a glória é dele. A honra é dele. O louvor é para ele. E a gente precisa exaltar esse Deus. Lembra-te de onde caíste. Volta às primeiras obras. E se não se arrepender, eu volto contra ti. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Porque eu tenho contra ti, no versículo 4, que abandonaste o teu primeiro amor. E as pessoas vão... O que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquele calor, aquele ardor de falar do que ele fez e do que ele faz. Contar a sua história. Ai, mas eu não sei pregar. Não precisa pregar, conta a história. Todo mundo sabe contar a história. Conta a história, Edson, Deus abençoe, seja bem-vindo. Conta a história. Isso é suficiente. Conta a história daquilo que Deus fez na sua vida. Conta a história daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E aí você põe o teu modo fé em ação e profetiza. Eu vou contar a história do que Deus vai fazer na minha vida. Em nome de Jesus. Se você crê, dê aí o seu amém e o seu glória a Deus. Ficou esquisita a live hoje, tem fundo musical, mas que assim seja feita a vontade do Senhor. É isso mesmo, Molly. Conto tanto as minhas histórias que no final a pessoa diz, ore por mim, amiga. É assim mesmo que funciona. A gente não precisa forçar a barra. A gente só precisa contar a nossa história. E o resto é com Deus. Que esta palavra possa fazer vida no seu coração.
e que você saia daqui contando sua história. Douglas, Deus abençoe. Maria Andrade escreveu assim: na pandemia eu estava com a minha filha e o meu filho com depressão e transtorno de ansiedade, de passar muito mal. E hoje Deus curou. Conta a história, Maria Andrade. Tanta gente com depressão. E se você contar essa história, o nome do Senhor será glorificado. Lúcia Araújo, Eduardo Félix, bem-vindos, Deus abençoe. Começa a contar a tua história. E se você esquecer boa parte do que eu falei aqui nessa noite, mas sair daqui com a certeza de que precisa contar a tua história, valeu a ministração. J. Lira, seja bem-vindo, pastor, Deus abençoe. Conta a tua história. Conta a tua história. Conta a história daquilo que ele fez. Volta às primeiras obras e conta a tua história. Em nome de Jesus, Diana Severo, bem-vinda. Deus abençoe. Ah, mas eu nem sei. Quer ver? Eu vou finalizar com essa palavra. Você já ouviu crente dizendo assim: ah, eu não sei qual é o meu ministério? Já ouviu alguém falar assim? Ou você mesmo já falou isso alguma vez? Ah, fulano tem ministério tal, Beltrano tem ministério tal, bababá, 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 bababá. Ah, não sei qual é o meu ministério. Ah, não sei qual é meu lugar no corpo. Bababá, 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 bababá. Conta a sua história. Teu ministério é contar a tua história. Deja Fiuza, bem-vinda, Deus abençoe. Começa contando a tua história. Rosana, Deus abençoe, seja bem-vinda. Porque a história daquilo que ele fez vai mudar a história de outras pessoas. Por causa dele. Conta a tua história. E deixa que o resto ele faz. Pai, muito obrigado por esta noite especial. Muito obrigado por vermos ouvido a tua palavra. E a minha oração é que esta palavra penetre nos corações, tanto daqueles que acabaram de ouvi-la, como daqueles que ainda a ouvirão. Toca em cada um. Desperta em nós de novo o primeiro amor, para que saiamos daqui contando a nossa história. Em nome de Jesus. Eu apresento cada vida, cada pedido de oração, tanto dos que estão conosco, como estes anotados nas páginas dos cadernos de oração. Sejam eles problemas de família, problemas de saúde, sejam eles problemas financeiros, ministeriais, emocionais, físicos, o Senhor sabe. E eu os coloco diante do teu altar. Completa a obra, para que muitos saiam daqui contando a história e o teu nome seja engrandecido para sempre. Obrigado. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. E se você crê, diga amém e amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tenha um bom descanso, uma ótima noite, um excelente final de semana. E se Deus assim nos permitir, estaremos juntos na nossa próxima live, na terça-feira. Lembrando que agora as lives são às terças e quintas, às 21 horas. Compartilhe, convide pessoas para estarem conosco e encaminhe a live que deixamos gravada para que vidas sejam alcançadas através da palavra. E se você compartilha a live, também é uma maneira de contar a história, porque outros ouvirão um testemunho que foi aqui contado e a palavra que foi aqui entregue. Que Deus te abençoe, que Deus complete a obra na sua vida, Maria Peta, que você receba a cura. Isso aí, Mole, nós somos um canal de bênção. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor. Um forte abraço a todos e que a graça
do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Maria Petra. Não existe mais, então Deus já fez a obra. Louvado seja Deus. Numa corrida de leitura que deu a impressão que você ainda ia fazer o exame. Se Deus já fez a obra, a glória é dele, e conte a história do que ele fez, para que vidas sejam abençoadas. Cheiro no coração de todos, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Shalom.